dia a todos. A voz está bem audível, todo mundo escutando bem. Como a Gleides falou muito bem, esse tema, ele é um tema que, ao mesmo tempo, ele é simples da gente falar sobre, entender, à luz da doutrina espírita, o que ele é, qual é o seu mecanismo, como que a prece funciona, mas, às vezes, igualmente difícil da gente pôr em prática em toda a sua plenitude. Ao mesmo tempo, um recurso que a gente pode fazer uso para o nosso progresso, para o nosso crescimento, mas também uma ferramenta, uma forma de a gente realizar, de modo muito simples, a caridade, uma ferramenta de auxílio ao próximo. A gente encontra em dicionários, por exemplo, na internet, numa enciclopédia da internet, uma definição sobre a prece da seguinte maneira. Duas palavrinhas que eu vou destacar na definição da internet. Depois a gente vai ver a definição espírita da prece. Então, no Wikipédia, a gente encontra a seguinte definição, que a prece é uma invocação. Já a gente vai falar dessa palavra. Mas a Wikipédia diz o seguinte também, e olha que curioso, ela fala assim, que a prece é uma invocação ou um ato que busca formar, aí ele usa uma palavra assim, que não é no português, um rapport, e depois ele explica o significado. O que significa o rapport? O rapport é uma palavra de origem francesa, que significa trazer de volta ou criar uma relação. Significa, então, trazer de volta, criar uma relação, num sentido de formar sintonia, harmonia entre dois ou mais seres. Então, voltando à definição do Wikipédia, a prece é uma invocação, já vamos falar o que a gente deve entender por invocação, ou um ato de busca por formar esse rapport, esse trazer de volta, essa criação de uma relação com sintonia, com harmonia, com algum ser ou objeto de adoração. Essa é a definição do Wikipédia. E a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, no item 9, a afirmativa bem simples, a prece é uma invocação. Depois esse item continua. Mas o que é, então, a invocação? Invocação é algo bem simples, é o ato de chamar em auxílio, em socorro. Então, em pensamento, em palavras, quando desejamos buscar auxílio para nós ou para outrem, nós estamos fazendo uma invocação, nós estamos, segundo essas definições, realizando uma prece. Muito bem. A gente encontra em outros dicionários a prece sendo relacionada com a súplica, pedido de auxílio, súplica de modo geral. Então, o conceito de prece tem sido associado com esse tipo de pensamento, da gente buscar pedido de uma súplica, um pedido de socorro, mas junto com esse conceito de buscar sintonia, harmonia com um ser, com um ente superior ou com outra pessoa. Bom, a doutrina continua, ela permite que a gente entenda um pouco melhor, ela oferece para a gente recursos de entendimento sobre a prece, e ela diz assim, por ela, através dela, um ser se coloca em comunicação, aí, atenção para essa palavra, mental, com outro ser ao qual se dirige. Essa palavra mental, que significa o pensamento, ela tem um papel importantíssimo, tanto com relação à prece, quanto com relação até outros fenômenos espíritas e psíquicos. E a doutrina espírita nos ajuda a entender a importância, o alcance, o mecanismo. Então, essa palavra mental, ela vai fazer parte do nosso entendimento sobre a prece, de maneira, assim, presente o tempo todo. A compreensão disso permite que a gente possa extrair o melhor possível
dessa prática que é simples e que traz benefícios tanto para a outra quanto para nós mesmos. Ensina Kardec, ensina a doutrina, que nós podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos, que segundo a doutrina a gente sabe que continuam vivos. E já que a gente pode orar por nós ou pelos outros, a gente pode dirigir a nossa prece, por exemplo, a Deus, ao Criador, que nesse caso vai registrar, Deus sempre consegue ler os nossos pensamentos, captar os nossos sentimentos. A doutrina também explica, e já vou comentar como a doutrina explica essa possibilidade de Deus poder, a todo instante, ler, sentir o que nós estamos pensando e sentindo. Então, nós podemos fazer a prece, dirigi-la a Deus. E a prece que é dirigida a Deus, ela também é ouvida, percebida, por bons espíritos encarregados de realizar a vontade divina, e eles, de acordo com os desígnios e a vontade divina, atendem aos pedidos da maneira melhor possível para nós, pensando sempre, objetivando sempre o nosso bem, o nosso progresso. Muito bem. Mas nós podemos também dirigir as nossas preces a essa ou aquela pessoa, a esse ou aquele espírito, esse ou aquela figura santificada, por exemplo. E nesse caso, naturalmente Deus percebe o conteúdo, o sentimento, o pensamento desse pedido, dessa prece. Esses bons espíritos também captam esse pensamento e vão buscar atendê-lo também na medida da vontade divina. Então, a vontade divina tem um papel importante, como ensinam os espíritos. Nada ocorre sem que a vontade, nada ocorre sem que Deus permita, sem que a vontade divina esteja presente. Bom, como que então funciona a prece? Porque o que fazer, a gente acabou de ver. É um ato, uma busca de um pedido de socorro, onde a gente busca a sintonia com outro ser, seja com Deus, seja com bons espíritos, seja com a personalidade que desejarmos. Podemos pedir por nós, podemos orar pelos outros, podemos nos dirigir direto ao Pai, ao Criador, como podemos dirigir a esse ou aquele espírito ou santo ou figura que a gente para com quem a gente tenha um sentimento de respeito. Mas como então funciona? É isso que a doutrina espírita nos ajuda a entender o mecanismo da prece. E entendendo o mecanismo da prece, a gente pode entender várias das recomendações de Jesus sobre como a gente deve orar, como a gente deve se portar para ou perante a prece. Para a gente entender, então, como a doutrina explica o mecanismo da prece, vamos fazer um parênteses lembrando do que os espíritos ensinaram para a gente. Ensinam os espíritos que Deus criou 2 princípios gerais. Um é um princípio material, também recebe o nome de fluido universal ou fluido cósmico universal, a partir do qual todas as coisas materiais são formadas, são modificações, são combinações, são condensações, são transformações dessa substância primordial, simples, elementar, que a gente chama do fluido universal. Ensinam também aos espíritos que esse fluido universal, ele tem uma propriedade de sutileza, de leveza, está presente em todo o universo, em todo lugar. E que, no mundo material, nós distinguimos os objetos, os corpos, mas no mundo espiritual, transformações mais sutis dessa matéria-prima, desse elemento primordial,
dessa matéria elementar, dá o surgimento ao corpo espiritual, e há coisas que a gente vamos chamar assim de objetos que os espíritos criam com o seu pensamento. Isso é o que a doutrina espírita nos ensina. A segunda substância geral que segundo os espíritos Deus criou, se chama princípio inteligente. E ensinam os espíritos que do princípio inteligente se individualizam todos nós, cada um de nós é um ser individual, é um ser inteligente. O que somos seres inteligentes, cada um de nós é um ser inteligente com um livre-arbítrio, com um pensamento, com reflexão, com sentimento. Esse ser inteligente é uma individualização, segundo o que os espíritos ensinaram pela doutrina espírita, é uma individualização desse princípio inteligente. E aí, a doutrina espírita ensina que nós temos um superpoder que encarnados não percebemos. Encarnado não vemos, não sentimos com os sentidos, nossos 5 sentidos do nosso corpo físico. A gente não vê, a gente não sente na pele, não sente o cheiro ou o paladar, não escuta. Mas os espíritos garantem que nós temos esse superpoder. Todos temos. E é um poder que relaciona o princípio inteligente individualizado a esse princípio material elementar, que é o seguinte: Deus quis assim, que esse princípio material, o fluido universal, fosse extremamente sensível ao nosso pensamento. Basta que pensemos, ou sentimos, ou nos emocionemos. Basta que a gente sinta, pense qualquer coisa, que esse fluido universal que está ao nosso redor se modifica. Kardec chega ao ponto de usar a palavra instantaneamente, de tão sensível é esse fluido que está ao nosso redor. E ele toma cor, forma, e mais importante, essa porção de fluido universal ao nosso redor adquire qualidades. Que qualidades? As qualidades relacionadas a esse pensamento que a gente está tendo. Se eu tiver um pensamento bom, se nesse momento a gente pensarmos juntos algo bom, vamos inundar esse ambiente do salão, por exemplo, aqui, com bons fluidos. Esses fluidos adquirem qualidades boas, tão boas quanto forem as qualidades do nosso pensamento ou do nosso sentimento. O sentimento é um pensamento íntimo. Coisas que até às vezes a gente não tem consciência, alguns dos nossos ainda defeitos de orgulho e egoísmo, e um pouquinho já de virtudes que nós já adquirimos, de bons sentimentos, de amor, de perdão, de humildade, mesmo que pouquinho, né, a gente está aprendendo. Cada dia a gente conquista uma virtude um pouquinho a mais. Cada momento desses, cada pensamento, cada sentimento, emoção que a gente tem, preocupação com a conta para pagar, preocupação com o sofrimento do próximo, preocupação, seja com as coisas então da vida material ou com as coisas da vida espiritual, um gesto de caridade, um sorriso, uma gentileza, ou então um momento de impaciência que a gente venha a ter, a gente está dinamicamente modificando esse fluido ao nosso redor. E segundo os espíritos, segundo a doutrina, esse fluido modificado pelas qualidades desse nosso pensamento se propaga. E dependendo da intensidade desse pensamento, tem gente que pensa firme, não fica com aquele pensamento fixo. Dependendo da intensidade desse pensamento, seja para o bem ou para a ausência do bem, esse fluido adquire essa qualidade em grau igualmente mais ou menos intenso. E se esse pensamento envolver outras pessoas, esse fluido pode se propagar até atingir e encontrar outras pessoas. A doutrina espírita nos ensina que Deus fez o mundo assim.
Não depende de querermos ou não querermos, basta pensarmos, sentirmos e naturalmente isso ocorre. E aí, assim a gente consegue entender, primeiro, como pode Deus ou espíritos elevados captarem o nosso pensamento? Através dessa substância intermediária, que nós chamamos do fluido universal, modificado pelas qualidades do nosso pensamento e sentimento. Isso se propaga, se irradia de nós. A gente usa essas palavras. E quanto mais intenso, quanto mais profunda, mais sincero o nosso sentimento e pensamento, mais força, mais intensidade esse fluido adquire para se propagar e atingir pessoas, seres. E certamente é percebido, ouvido por Deus e os bons espíritos. Então, o mecanismo da prece está intimamente ligado a esse superpoder que temos. Não acreditamos que é um superpoder, porque não enxergamos, não percebemos. Mas é um poder fantástico que está à nossa disposição. E é por causa desse superpoder que a gente vai encontrar, não vamos ler, vou só citar que no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec transcreve várias passagens em que Jesus fala sobre as qualidades da prece. Como que a gente deve orar? Um pequeno resumo. A gente anotou aqui na colinha para lembrar. Condições para que a nossa prece seja eficiente. Sinceridade é uma delas. Não posso orar com segundas intenções. Por quê? Porque a segunda intenção é um sentimento, um pensamento íntimo que vai modificar a qualidade desse fluido. Então, esse fluido que a gente vai externar, que os encarnados não vemos, mas que Deus percebe, os espíritos também, eles conseguem ver, perceber, vai ter as qualidades das segundas intenções. E isso leva a uma outra qualidade importante, que é a humildade. Jesus fala, não fazeis como... Quer ver? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem orando em pé, de frente para a multidão, usando palavras bonitas, para que todos percebam, como ele ora bonito, como ele ora emocionante, como ele é eloquente. Não fazeis assim, Jesus diz. Por quê? Porque o sentimento de orgulho, querer se mostrar, querer parecer que é bom, por causa de usar palavras assim ou assado de um jeito ou de outro, vai impregnar a qualidade, vai impregnar com qualidade não muito elevada esses fluidos que estão ao nosso redor, estão ao redor daquele que ora. Então, o sentimento de humildade é importante. Jesus comenta uma parábola lá no São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, compara 2 homens que foram ao templo orar, e um deles dizia assim, meu Deus, vos rendo graça, porque não sou como esses outros homens, criminosos, e assim, e assado, injustos, adúlteros, como está aqui na letra do Evangelho. Aí um outro, que era publicano, que era tido como uma pessoa não muito honesta pela sociedade, batia no peito, não ousava sequer levantar os olhos para a imagem, para os céus, e apenas dizia, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus, como nós sabemos da narrativa evangélica, diz aos discípulos que o segundo saiu plenamente justificado perante Deus, enquanto o primeiro só gerou ruído, como Kardec comenta num outro lugar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que isso? Porque, aparentemente, ambos elevaram a sua palavra, ou tiveram a intenção de elevar a sua palavra a um ser, a Deus, ao Criador, ao ser divino, ao Todo-Poderoso. Mas, por causa do pensamento íntimo de cada um,
diferente, um orgulhoso, o outro humilde, a qualidade desses fluidos ao redor da pessoa, dessa substância que os Espíritos ensinaram que Deus criou, que é o fluido universal, sensível ao nosso pensamento, por causa da qualidade, da diferença de qualidades, uma prece chegou até os planos superiores, outra prece não foi muito distante. Que mais? Jesus também falou uma coisa importante, que não adianta a gente querer ir buscar preces e não realizar. Se a gente tem algo contra alguém, se a gente está magoado com alguém, por qualquer razão pessoal, do trabalho, religiosa, da família, vá antes reconciliar, vá perdoar-lhe. Porque como um coração amargurado pela raiva, pelo remorso, pela mágoa, como pode um coração que está vibrando e que está sentindo uma emoção ruim, uma revolta, uma mágoa, pode elaborar um pensamento que vá ser elevado em qualidade? A recomendação de Jesus: perdoai-lhe. Perdoemos, busquemos perdoar, busquemos compreender, assim como a gente também muitas vezes deseja que as pessoas compreendam que às vezes erramos, agimos no impulso, por causa de um momento que a gente não refletiu direito. A gente pede a Deus perdão pelos nossos erros, a gente gosta de se sentir perdoado. Então, perdoemos também as falhas, as ofensas do nosso próximo, porque o perdão tira um peso do nosso coração, tira essa amargura, tira o sentimento de condenação, tira o sentimento de desejo de retorno, de vingança, que muitas vezes, por pouca coisa, até as criaturas acolhem dentro de si. Então, o coração que consegue perdoar vai naturalmente produzir uma prece de qualidades que não precisam ter palavras bonitas, mas basta que a gente pense, deseje o bem ao próximo ou para nós, que a gente peça uma ajuda, que a qualidade desse pensamento vai estar melhor. A prece também a gente encontra em Jesus, encontra no Evangelho, não precisa de palavras especiais, palavras místicas, palavras sagradas. Tudo bem se alguém tem apreço por uma determinada sequência de versos e orações, tudo bem. Mas não adianta nada recitá-las em voz alta ou em pensamento, se o sentimento, se o pensamento e o coração não estiverem acompanhando cada conceito de cada parte dessa prece. Porque senão a gente não vai conseguir gerar essa qualidade, a gente não vai usar o nosso superpoder de alterar o fluido ao nosso redor e imprimir nesse fluido as qualidades que precisa. E nisso, Kardec, nesse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente recomenda, quem já leu, leia, provavelmente todos aqui já leram, ou já passaram os olhos, leiamos de novo, porque tem sempre nuances e detalhes que a gente esquece, na primeira leitura não percebeu. E Kardec faz uma observação, eu anotei aqui, no item 11 desse capítulo, que é muito importante, que ele fala assim, algo assim, vou falar com as minhas palavras. Às vezes, um homem, por exemplo, chega no momento da vida, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu, vou falar mais uma vez, pelos excessos que cometeu. Então, às vezes, nós chegamos no momento em que a gente percebe que a gente não está lá tão bem e a gente tem consciência que pelos excessos que cometemos em qualquer coisa, a gente tem, por exemplo, a saúde não muito bem. E aí Kardec comenta que ele pergunta: teria direito esse homem de se lamentar se não obtém a cura?
Aí a resposta que o próprio Kardec dá: não. Por quê? Porque esse homem, nós, falando de modo geral, poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações, ao excesso. Então, muitas vezes a gente lamenta quando chega o momento que a gente tem dificuldades e sofrimentos causados pelos nossos excessos e não sabe que tinha uma ferramenta baseada num superpoder que a gente hoje sabe que tem, que é a prece. Porque se a gente pede ajuda para superar um obstáculo, uma tentação, antes da gente cometer qualquer tipo de excesso na vida, não fica sem resposta. Que Deus que é pai que não vai ajudar seu filho, então Deus que é pai maior como é Deus, não iria mandar ajuda para a gente resistir, para nos fortalecer perante as tentações, perante a tentação do excesso. Então a prece, ela é realmente um negócio muito importante. Se a gente não tem o hábito de fazer, passemos a ter. Porque os anos de vida que ainda temos ainda nessa encarnação, a gente tem muito a colher, a se beneficiar através da prece. Bom, indo um pouco adiante, Kardec continua, reforça que o poder da prece, então, está no pensamento, não se prende a palavras, não se prende a local, só no centro espírita minha prece vai ter força, só na igreja, só naquele templo, só naquele lugar, ou só naquele outro lugar. Não. Os espíritos deixam claro que não é o lugar que é importante, é o pensamento, e agora a gente sabe por quê, porque a gente tem esse superpoder com o pensamento. E nisso, eu vou dar um exemplo, porque algumas pessoas, falando de maneira geral, não estou querendo dizer no movimento espírita, mas eu já escutei de amigos, de conhecidos religiosos de outras religiões, a gente tem amizade com pessoas de vários credos, de crenças, e algumas dessas pessoas acreditam que o melhor horário para a gente fazer a prece é, vamos dizer assim, às 6 horas da tarde, porque às 6 horas da tarde, milhares, milhões de pessoas, não só no nosso país, mas em outros países, estão no horário da missa, no horário da reunião religiosa. Alguns dizem que é 6 da manhã ou 7 da manhã, mas alguns amigos diziam isso, não, às 6 horas. E às vezes a gente fica pensando, verdade, então pensamento, a gente vai já comentar sobre outro detalhe, que é a prece juntos. A prece, quando fazemos juntos, pensamos juntos, desejamos junto um mesmo bem, ela fica mais forte, porque se somam os fluidos que modificamos em prol desse mesmo bem. Então, alguém poderia pensar, boa ideia, né? Vamos fazer também no movimento espírita, vamos eleger um horário para orar, para que as nossas preces, para que os fluidos, os que modificarmos para o bem, naquele momento, se somem aos fluidos que outras pessoas estão orando em outros lugares, e vamos dizer assim, pelo menos naqueles minutos, ou naquele período de tempo, nosso país vai estar inundado de bons fluidos. Seria um pensamento, não seria? Mas sabe por que esse pensamento não tem sentido? Não só porque não existe hora especial para a gente exercitar o nosso superpoder. Qualquer hora, nosso superpoder, a gente veio, é item de série. Não tem como devolver, a gente não pagou nada mais por ele, veio com a gente. A gente a todo momento está modificando o fluido ao nosso redor. Mas sabe por que não precisa combinar horário para orar? Porque nosso mundo é organizado em fusos horários, não são? Aqui são 10h30, estou olhando no relógio, mas em algum lugar do mundo é 6h30 da tarde, é 10h30 da noite.
Então, a todas as horas, em algum lugar no mundo, às 6 horas da tarde. E se existem alguns grupos religiosos que elegem esse horário para orar, ao longo das 24 horas do dia, qualquer hora que a gente escolher para uma prece pelo país, pelo mundo, a gente vai se somar aos bons fluidos de algum grupo de pessoas que em algum lugar no mundo vai ser 18 horas, por causa do fuso horário. Então, toda hora vai ser 18 horas em algum lugar do mundo, portanto, qualquer hora é hora de orar. Se pudéssemos estar constantemente orando, melhor até. Aliás, orar nada mais é do que a gente pensar o bem. Porque o mecanismo da prece está aqui. E aqui. Porque o que passa aqui também faz parte desse conceito de pensamento. Bom, se não existe então hora, nem lugar, nem palavras, o que seria bom, então, a gente ter? Que condições seriam úteis que poderiam favorecer a prece? Tem algumas coisas a mais, além da humildade, além de não guardar mágoa no coração, como a gente comentou, que Jesus destacou. Mas a doutrina faz um convite, uma sugestão para a gente, que ao orarmos, busquemos essa palavrinha aqui, recolhimento. O que é recolhimento? É um momento em que alguns fecham os olhos. É um momento em que a gente vai deixar um pouco de lado a nossa percepção dos estímulos exteriores, barulho, está calor, está frio, se o ar está com odores assim ou assado, a gente vai, por alguns instantes, não dar atenção para esses estímulos externos e vamos concentrar o nosso pensamento naquilo que a gente deseja se dirigir ao Criador, seja em pedido, seja em agradecimento ou em louvor, como a doutrina também ensina. E nisso, então isso é uma condição importante. Por que importante? Porque, de novo, por causa dessa palavrinha, pensamento. Como é que eu consigo fazer uma prece se eu estou concentrado, se eu estou com medo de que entrou uma abelha, está aqui a abelha perto da minha cabeça, ela vai me picar, e eu estou pensando, essa abelha vai me morder, essa abelha vai me morder. Como é que eu vou fazer uma prece? Primeiro resolve a abelha, vamos afastar a abelha, não precisa matar ela, afasta ela. Depois Então, a gente deve buscar, de alguma forma, nos isolarmos dos estímulos exteriores, para que a gente possa usar o nosso pensamento concentrado na prece que a gente deseja realizar. E nisso, aí agora sim eu vou citar mais um trecho do Evangelho, tem um segundo detalhe importante que a prece precisa ter, principalmente em situações como, nesse momento, nós estamos em comum, no mesmo salão, estudando junto um assunto. A prece precisa ser, para que um grupo como o nosso aproveite-a, inteligível. O que é isso? Nas palavras de Paulo de Tarso, se eu não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Então, lá no começo, lembram, a Gleides fez uma prece com a gente? A Gleides não foi bárbara conosco. Ela fez a prece na nossa língua, usou palavras simples, todos entendemos. Inclusive, obrigado, porque ela pediu inspiração para mim. Eu agradeço, foi um bom pedido, eu agradeço. E para todos nós, porque a gente ia trabalhar um assunto aqui juntos, nós estamos trabalhando o nosso pensamento, estamos todos pensando, refletindo e modificando o fluido ao nosso redor, já que agora sabemos desse superpoder que temos. Mas isso é um ponto importante que Paulo de Tarso comenta, porque ele tem sintonia com a recomendação do uso de palavras simples. Não precisa palavras complicadas, sagradas, místicas.
A prece, quanto mais simples e inteligível, todos compreendemos, e todos compreendendo, vamos pensar, vamos vibrar, vamos sentir, vamos nos emocionar de acordo com aquilo que está sendo falado. Vamos fazer um exercício de prece? Agora, já, imediatamente. Bem simples. Vamos fazer uma prece em comum, bem simples. Como vamos fazer juntos, uma pessoa tem que conduzir. Então, como eu estou aqui com o microfone já pertinho, eu faço a prece em voz alta, bem simples. E cada um procura acompanhar com o seu pensamento. E o que é acompanhar com o seu pensamento? É cada palavra, frase que a gente estiver escutando dessa prece, vamos vibrar por ela, vamos senti-la, vamos interpretá-la. Se for um pedido, vamos desejar juntos. Vamos fazer? Bem simples. Pode ficar de olho aberto, pode ficar de olho fechado. O recolhimento, cada um faça da maneira que se sentir melhor. Podemos dizer assim, vamos fazer uma bem simples. Deus, primeiramente, agradecemos pela nossa vida, por tudo de bom que aprendemos, conquistamos. Ajuda-nos nesse momento a vibrarmos, a desejarmos o bem para o nosso país, para todos que aqui vivem, trabalham, se esforçam, aos nossos governantes, rogamos, ilumina-os nas suas decisões, aos sofredores, rogamos alívio de suas dores, e a todos nós, Senhor, rogamos, ajuda-nos a cada vez mais aprendermos a amar o nosso próximo. Obrigado mais uma vez, Senhor. Oramos, simples assim. Como foi a eficiência dessa prece? A eficiência dela decorreu da ajuda que cada um de nós conseguiu refletir, sentir, emocionar, de acordo com o que escolhemos para rogar ou agradecer. A prece, então, é isso, é algo simples. E qual é o alcance da prece? Porque agora, até o momento, a gente falou o que é a prece, como que ela funciona e as condições para a prece. E os efeitos? Como que a gente avalia os efeitos? Esse é um ponto difícil, porque encarnados não vemos esses bons fluidos que modificamos, esses fluidos ao nosso redor que modificamos para o bem, com qualidades boas, nós não vemos eles e eles se propagando e chegando até essa ou aquela pessoa, esse ou aquele grupo de pessoas que desejamos ajudar. A gente não vê com os olhos, não sente com os nossos sentidos. Mas como a gente pode formar uma ideia da eficácia da prece? Porque Kardec questionou os espíritos. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, mas se Deus sabe tudo, sabe do que precisamos, adianta orar? Precisa orar? Se nada acontece, segundo, que não haja a vontade, a permissão de Deus, adianta eu pedir para os meus problemas serem solucionados? Kardec analisou isso. Kardec analisou e ele comenta o seguinte. Deixa eu achar aqui. Isso, item 6, 230. No item 6 do capítulo 27, o Kardec comenta isso. Realmente, e Kardec concorda com o questionamento. A gente não vai mudar as leis naturais, não vai mudar os desígnios divinos. De fato, Deus é onisciente, Ele conhece tudo, Ele está constantemente sentindo o nosso sentimento, Ele sabe sim o que a gente precisa melhor que a gente. Mas aí Kardec comenta, o que é que Deus concede?
Se a gente se dirigir a Ele com confiança, o que a gente pode adquirir através da prece? Coragem, paciência, resignação diante dos problemas e dificuldades que nos afligem. E mais, Deus nos ajuda nos concede os meios para que nós, por nós mesmos, consigamos superar os obstáculos, sair da dificuldade. Por quê? Porque como um bom educador perfeito, Deus só permite a dificuldade na nossa vida como estímulo ao nosso progresso. E como a gente diz na escola, se o colega, se o professor faz o exercício, a tarefa para o estudante está aprendendo. O professor, o colega pode até ajudar, pode até estar ajudando a resolver um problema, mas se o aluno não fizer por ele, não souber repetir os passos, trilhar esses passos ele mesmo, o aprendizado não se conclui. E Deus, que é o professor maior, se a gente puder chamar assim, Ele, como diz na gíria, não dá o peixe, mas ensina e ajuda a gente a pescar. Então, a prece, ela é importante para nós, porque ela permite que a gente se fortaleça nas nossas dificuldades, nas nossas limitações para atingir aquilo que a gente precisa. E nisso, do como, do quando, eu vou contar para vocês 2 historinhas. Eu tenho aqui, olha, está meio aos pedaços, assim, de tanto usar. Essa aqui é uma obra que chama Cartas e Crônicas. O autor é uma obra mediúnica do autor espiritual que assina como Irmão X, pela psicografia do Chico Xavier. É um livro que tem várias historinhas, e uma delas, é o capítulo 10, do livro, ela é intitulada assim, Amor e Auxílio. Uma história bonita, que fala da importância da prece e da paciência que a gente tem que ter com a prece. A história é a seguinte, olha. Irmão X ouviu de um bom espírito essa história. Essa história gira em torno de uma personalidade, de uma pessoa chamada Mardônio, há uns nomes antigos, Mardônio Tércio, que fora um patrício, uma pessoa ilustre da alta sociedade da antiga Roma. E nos primeiros dias do Evangelho, ele se converteu ao cristianismo. Se fez um discípulo valioso e humilde do Senhor. Logo, assim, narra o instrutor espiritual que pouco tempo o nome dele já era abençoado nos céus por causa do bem que ele realizava. A esposa dele havia largado ele ainda no começo, logo após ele ter tido, eles tiveram um filho chamado Marcos Lício, e ele então resolveu se dedicar à caridade, ao cristianismo que ele tinha aprendido, que ora aprendia. E nisso, ele decidiu o seguinte: ia dividir a fortuna dele com o filho e ia se dedicar ao bem. Então, foi o que ele fez, se entregou à caridade, à renovação, ele ajudava viúvas, órfãos, ele mesmo, seja com ajuda financeira, porque ele tinha recursos, seja ele mesmo distribuindo o prato de comida, ajudando a limpar feridas, ele mesmo, movido pelo conhecimento da Boa Nova. Ao contrário do pai, Marcos, o nome do filho, se chafurdou em viciações, se entregou à vida apegada às coisas materiais, até ao crime. 2 caminhos diferentes que levaram a situações diferentes da vida após a morte. Mardônio, após a desencarnação, foi conduzido aos planos superiores, e narra o instrutor que de tanta caridade que ele conseguiu realizar em prol dos semelhantes, ele teve a permissão de se juntar à equipe de espíritos que colaboravam bem perto até de Jesus. Teve a oportunidade de conviver com o nosso irmão maior Jesus. Já o Marcos,
pelo contrário, após a sua encarnação, devido ao apego às coisas materiais, ao egoísmo e ao orgulho, se encontrou numa região pouco feliz, tenebrosa do mundo espiritual. Faço um parênteses, que essa questão da forma, do lugar do mundo espiritual, é também uma decorrência desse superpoder que temos. Se nós nos esforçamos por ter pensamentos bons, naturalmente adquirimos uma qualidade de pensamentos que nos permite encontrar seres que pensam coisas boas e que criam, pelo seu pensamento, um ambiente espiritual elevado, e vice-versa. Então, esses ambientes elevados e menos elevados, descritos nas obras espíritas, decorrem desse superpoder que temos do pensamento. Por isso o pensamento é importante. E o pai, então, o genitor, Mardônio, percebeu que o filho estava numa região de sofrimento, humilhado, e visitava-o frequentemente em espírito. Mas o filho, ainda muito apegado às coisas da matéria, revoltado, ainda abrigando sentimentos assim de orgulho, egoísmo, revolta, não era dedicado às coisas da religião, mal percebia a presença do pai. E o pai, sentido, o filho, foi aquele menino que Deus mandou para ele cuidar, na encarnação anterior. Ele pediu a Jesus: Jesus, posso trazer ele para cá, para eu poder cuidar dele de perto? E Jesus, tá bom, pode. E todo ingênuo, Mardônio, rapidinho já se dirigiu, então, à região lá do mundo espiritual, de trevas, para resgatar o Marcos. Antes até dos outros amigos ali espirituais poderem dar alguns conselhos. Mas o Mardônio, feliz, que Jesus concedeu a autorização para levar o filho para ele poder cuidar mais de perto, num plano superior, foi lá, anestesiou, envolveu em fluidos acalmantes o Marcos entrou em sono, e o Mardônio levou ele, devagarinho, levou até a região elevada onde ele estava lá, no plano espiritual. Chegando lá, o Marcos, o filho, foi acomodado num quartinho lá, assim, mais simples, singelo, ali da região do plano espiritual, mas a gente imagina, o quartinho mais singelo de uma região elevada era até mais iluminado, o instrutor comenta, era mais iluminado que um dia desses, assim, com sol claro, como a gente tem, quando a gente tem o céu bem limpo, de tanta elevação que era que o plano espiritual onde Mardônio morava, E quando o filho despertou do sono e começou a ver aquele lugar iluminado, olhando para ele mesmo e vendo assim, ele se sentia como se ele tivesse coberto de lama grudada nele mesmo, porque ele não era um espírito ainda elevado. E olhando em volta, os vários amigos espirituais e o próprio pai, assim, com um corpo espiritual elevado, iluminado, leve, ele ficou ali transtornado e começou a gritar impropérios, começou a ficar agressivo, e dizendo: eu não pedi, por que eu estou aqui? E o pai tentando explicar: eu te trouxe aqui para poder te ajudar, te acompanhar, te amparar melhor, mas eu não queria vir para cá, quem mandou me trazer para cá, os filhos, Como são os filhos, às vezes não compreendem os esforços dos pais, e não foi diferente com o Marcos. Começou a ficar nervoso, se agitar, os amigos espirituais tiveram que acalmá-lo de novo, colocá-lo num estado de sono, e o Mardônio, assim, desapontado, levou ele de volta, teve que levar ele de volta lá para a região do plano espiritual menos elevada. E aí o irmão X perguntando: e aí, como é que ficou, a história? Aí o instrutor falou para o irmão X assim, que Mardônio, o pai, por 92 anos, vinha todos os dias, descia do plano mais elevado até o menos elevado, levava uma palavra esclarecedora, fazia uma prece e levava um fluido em formato de
de alimento, porque espíritos, a doutrina ajuda a gente a entender que espíritos ainda apegados às coisas materiais chegam ao ponto de ilusão, por causa da matéria, de acharem que precisam comer substâncias para se sentirem alimentados. Então, espíritos muito inferiores ainda sentem dor, lembram da fome pela lembrança. De novo, o pensamento, porque não tem estômago mais material, não tem estômago o perispírito. Mas pelo pensamento, a vontade que tinham de ter as sensações materiais, sofriam. E generoso, o pai levava um fluido em formato, usava o pensamento, modificava o fluido universal em formato de um alimento, para o filho, pelo menos, acalmar um pouco aquela dor. Por 92 anos seguidos, cada ano 365 dias, vezes 92, Mardônio desceu e fazia uma prece, uma palavra e uma ajuda fluídica. Conta que depois desses 92 anos, finalmente o Marcos se comoveu e aceitou a ajuda e foi amparado, conseguiu receber um amparo em planos mais elevados. Aí irmão X e mais os amigos do irmão X, poxa, mas 92 anos, né? Minha avó desencarnou com 92 anos, é uma vida inteira, uma encarnação inteira, né? Todo dia a gente ir lá repetir a mesma coisa, parece que a prece do Mardônio, eu acho que era fraquinha, não era? Para levar 92 anos, foi o pensamento que alguns amigos do irmão X ali tiveram. O instrutor disse assim, gente, a gente não sabe avaliar as causas, o âmago das pessoas, mas, possivelmente, se o Mardônio não tivesse ido dia a dia levar a prece, uma palavra amiga para esse irmão desequilibrado, talvez a libertação desse irmão não tivesse levado 92 anos, mas 92 séculos. Então, a prece tem um pouco disso. A gente, às vezes, no nosso sofrimento, a gente quer buscar a solução dos problemas, a gente quer sair do sofrimento, e às vezes a gente não compreende o tempo que Deus tem para a gente, né, para as experiências que a gente passa, as dificuldades. A gente é ansioso, às vezes quer ver resultados. O mundo, às vezes, passa essa ideia de que precisamos de resultados imediatos. Mas cuidado com a sensação, com a falta de percepção material dessas que são coisas simples, mas eficientes, eficazes, como a prece. Porque a gente não vê o efeito dela, a gente não sente com os sentidos do corpo material, mas tenhamos a certeza que sem ela talvez a gente leve milênios, talvez levaria milênios até a gente entender, até a gente se fortalecer para muitas das mudanças que a gente precisa para o bem. Chegou aqui no meu horário, então a gente pede a Deus, nesse último segundo, que nos dê luz, pede sincero a Deus, que nos dê esse entendimento, que nos ajude a entender o bem que a doutrina espírita, simples, como a gente aprende nas obras do Kardec, como ela nos ajuda a entender coisas como a prece, e que parece simples demais, parece pouco o seu efeito, mas a gente percebe, quando a gente faz o estudo assim mais elaborado e analisa alguns casos, que a prece é uma das coisas muito mais determinantes para o nosso crescimento. Então, que Deus nos ajude a pensar com mais qualidade, e qualidade é o sentido moral, amor ao próximo, perdão das ofensas, a caridade, pensar no outro antes de pensar na gente. Porque esse é o segredo maior, é fazer o bem. E o lema da doutrina, por isso o lema da doutrina, fora da caridade, não há salvação. Obrigado a todos, que Deus continue nos ajudando.